Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e o amor misericordioso de Cristo nos seja em abundância no nosso coração, na nossa mente, na nossa visão, nas nossas palavras e principalmente nas nossas ações. Que em tudo que nós formos fazer com quem quer que nos conectemos, seja da permissão do Pai, sobre o favor dele e o direcionamento do Espírito Santo. E vamos a mais um rico capítulo. Quero agradecer primeiramente a Papai do Céu por essa oportunidade de poder ser canal de bênção, por poder estar trazendo a palavra com clareza para você e de certa forma te ajudar a enxergar, a ser luz e sal na terra, a tornar teus dias mais fáceis, a tua caminhada rumo ao reino com clareza e com bastante dedicação. Que a cada dia esse estudo bíblico e devocional fortaleça o teu relacionamento com Deus, porque é tudo que o nosso Pai amado quer, né? Relacionamento. Quanto mais você se relaciona com o Pai, mais próximo você fica dele, mais clareza você tem sobre você e sobre tudo à sua volta. Então, que a cada dia você tenha mais e mais sede de conhecer, de se relacionar e transbordar do amor do Pai a todos à sua volta. Segunda Reis, capítulo 9. Jeú é proclamado rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai à remote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante do meio de teus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrame-o sobre sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezebel no pedaço do campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: Ungir-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. A morte de Jorão e Acázias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú:
Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isso em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jizreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jizreel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envie-lhe ao encontro, e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse assim como diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro e, chegando a eles, disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, reis de Judá, cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Geu, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, em Gisrelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E ele disse: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Gisrelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo vi, ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste momento, campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú o perseguiu, dizendo: Fere também a este. E feriram no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu a Megido, e morreu ali. E os seus servos o levaram no carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Depois Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam ela, senão somente a caveira, os pés e a palma das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse:
Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezebel, e o cadáver de Jezebel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. E vamos absorver agora, amados, os princípios, os drives e os códigos desse rico capítulo para aplicarmos na nossa vida. Jeú é ungido como rei por um dos profetas, cumprindo a vontade divina de eliminar a casa de Acabe. Jeú executa o juízo divino ao derramar o sangue de Jezebel e dos descendentes de Acabe, evidenciando a retribuição pelas práticas ímpias. Jezabel encontra um fim trágico, demonstrando as consequências da rebelião contra Deus. Jeú purifica Israel ao eliminar os adoradores de Baal, mostrando a importância da exclusividade na adoração a Deus. O capítulo destaca como as profecias contra a casa de Acabe são cumpridas, ressaltando a veracidade das palavras proféticas. Jeú, apesar de seus métodos rigorosos, executa a vontade divina ao erradicar a influência ímpia que corrompia Israel. E o que nós tiramos para aplicarmos na nossa vida de aprendizado desse capítulo de hoje, amados? O respeito à palavra do Senhor tem que ser genuíno. Acreditar e cumprir o que diz as profecias é fundamental. Quando a gente fala de viver sobre os princípios da palavra, é extrair a essência e aplicar na nossa vida. A adoração ao Senhor, ela tem que ser a coisa mais pura dentro de você. Um relacionamento de coração e verdade. É uma das primeiras coisas que eu faço ao despertar. Eu conecto o meu espírito ao Espírito de Deus. Eu peço direcionamento, eu entrego e eu agradeço. Nem vivi o dia ainda, mas eu sei que Ele tem o melhor para mim. É a certeza que você carrega dentro de você. E isso você consegue com o relacionamento diário com o Pai. Na adoração diária, seja orando, seja jejuando, seja louvando, seja transbordando do seu amor, da sua palavra, sendo canal de bênção, um instrumento de Cristo mesmo, fazendo benignidade, tendo misericórdia do próximo. Tudo isso são boas ações. Tudo isso é buscar o reino. Tudo isso é levar, é ser instrumento de amor do Pai aqui na terra. Então a gente tira isso. Nações e mais nações, pessoas e mais pessoas cada vez mais corrompidas. E nós tendo ciência disso, a palavra própria diz que nós afastemos, tiremos o nosso pé do mal. Não é para a gente fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça ela é do Senhor, ela vem do alto. Quando a gente se encontra com uma situação ou pessoas tóxicas e negativas, claro, nos afastamos porque não queremos nos contaminar, mas nós oramos por ela, nós intercedemos por ela junto a Cristo nas nossas orações. E quando eu falo pessoas tóxicas, não é só aquelas pessoas, não é só o próximo, né? Que fala o próximo, quem é o próximo? O próximo é todo aquele que está ao seu redor, seja dentro ou fora da sua casa, dentro ou fora do seu governo familiar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, vira e mexe acontece comigo. Eu me aproximo de alguém tóxico e negativo e acabo recebendo um pouco da energia, trazendo para mim um pouco dessa energia. E eu automaticamente, pela minha doutrina, pela minha disciplina diária, eu aprendi a identificar essa energia. E quando a pessoa se afasta, eu oro por ela, eu a entrego nas mãos do Criador e entrego também a energia negativa que ela me passou, porque não me pertence, sabe? Eu sou um espírito de luz, eu me abasteço na palavra, eu me abasteço do Espírito Santo diariamente, então eu não permito que essa negatividade, esse lixo, né, de certa forma, penetre no meu coração e acabe me desviando do meu caminho. Então, esse é o código que eu deixo para vocês hoje, na palavra. Temos as profecias que precisam ser respeitadas. Na vida, Papai do Céu usa pessoas para profetizar para você. Não seja incrédulo.
Você pode até não aceitar as palavras da boca daquela pessoa que foi usada, mas no seu íntimo, chame Cristo, converse com Ele, se relacione com Ele e Ele vai te mostrar com clareza o que Ele quer de você. É tão simples quanto respirar, mas nós precisamos buscar, nós precisamos decidir sermos instrumentos amados, membros do corpo de Cristo. Amados, eu encerro por aqui desejando de todo o coração a presença do Espírito Santo em cada pedacinho do teu dia, agradecendo as pessoas que se conectam comigo através do WhatsApp, através do Instagram. Sejam todos bem-vindos. É o que eu falo. Papai do Céu disse pra gente não caminhar sozinho, porque quando um cai, tem o outro para sustentar. E eu tô aqui para isso, para levar clareza, para levar um direcionamento, para te dar um pouquinho de conforto naquele momento que está te afligindo, seja na tua depressão, seja na falta de clareza no teu relacionamento conjugal, enfim, teu emocional está abalado, vem conversar comigo, vem segurar na minha mão, vamos caminhar junto, porque é na palavra do Senhor que a gente se fortalece diariamente. Então, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijinho no teu coração.